Olá! Já pararam para pensar que a nossa vida é como uma grande construção? E se for, onde é que a gente encontra a planta, o projeto para essa obra? Hoje vamos explorar como alguns textos bem antigos podem funcionar, olha, como verdadeiros projetos de engenharia para uma vida com mais propósito. Vamos nessa? A pergunta que vai nos guiar é exatamente essa. E a gente vai buscar respostas em lugares que talvez sejam um pouco inesperados. Um livro sobre a reconstrução de um muro, uma carta para uma igreja que estava em crise e uma coleção de poemas e provérbios. Cada um deles oferece um projeto para uma área vital da nossa construção. O nosso primeiro projeto, então, foca na parte de fora, na dimensão pública da vida. Vamos ver como se constrói uma comunidade justa, usando como nosso guia a história de Neemias. Imagina a cena: os muros de Jerusalém estão em ruínas e Neemias está lá, liderando todo o esforço para reerguer tudo. Só que ele logo percebe que a maior ruína não era das pedras, sabe? O problema era muito mais profundo. As relações sociais dentro da comunidade estavam completamente fraturadas. E aqui a história tem uma virada. Neemias descobre que os ricos estavam simplesmente explorando os pobres, cobrando juros absurdos, tomando as terras deles. As palavras dele aqui não são uma sugestão, não, são um grito de indignação moral. Ele está dizendo, na real, que a construção do muro não adianta nada se a justiça estiver sendo demolida por dentro. E o Neemias não ficou só no discurso. Como a gente vê aqui, ele agiu. Apresentou um plano de ação imediato. Chega de juros abusivos, devolvam as terras e cancelem as dívidas. E o mais importante, a liderança dele foi pelo exemplo. Ele não só mandou fazer, ele fez, recusando o próprio salário. Isso mostra que construir uma comunidade justa exige ações bem concretas para consertar o que está errado. Ok, agora vamos mudar um pouco a escala. Daquele grande projeto comunitário, a gente vai para a esfera mais íntima, a dos relacionamentos pessoais. O nosso segundo projeto vem lá dos escritos do apóstolo Paulo, e ele nos ensina a construir para dentro. Para a gente entender bem o conselho do Paulo, é fundamental entender o contexto. Ele estava escrevendo durante o que ele mesmo chamou de crise presente. Isso não era um drama qualquer, não. Era um período de muita, mas muita dificuldade, talvez até perseguição. Esse pano de fundo é a chave para a gente decifrar por que ele dá alguns conselhos que hoje podem soar um pouco estranhos. Com essa crise toda em mente, Paulo apresenta dois caminhos, e ambos são válidos. E isso é que ilustra uma perspectiva muito equilibrada, não tem um bom e um ruim. Ele enxerga tanto a solteirice quanto o casamento como estratégias diferentes para alcançar um mesmo objetivo: viver uma vida dedicada, com propósito e sem distrações desnecessárias, e especialmente quando os tempos são difíceis. Então, o ponto central aqui não são regras sobre casar ou não casar. O verdadeiro projeto que o Paulo está oferecendo é sobre a nossa perspectiva. É um chamado para a gente estruturar a vida e os relacionamentos com foco naquilo que dura, no que realmente importa, para muito além das circunstâncias do momento. Certo, já vimos o projeto para a comunidade e para os relacionamentos. Agora, vamos para a camada mais fundamental de todas, a fundação. Vamos falar de integridade pessoal, de caráter, usando a sabedoria que vem lá dos Salmos e Provérbios. Esse verso do Salmo 32 nos apresenta a base de tudo, a honestidade que vem de dentro. Antes de se poder construir qualquer outra coisa, a fundação precisa estar limpa. O autor aqui fala de uma felicidade, uma bênção, que só vem quando se é totalmente transparente, quando não há engano no espírito. E o salmista faz um contraste muito forte entre os efeitos de esconder as falhas e a liberdade de confessá-las. De um lado, o silêncio que corrói por dentro, que faz os ossos definharem. Do outro, a confissão honesta, que traz perdão e alívio. Essa é a primeira parte da nossa fundação, uma honestidade radical. Saindo dessa honestidade interna, a gente avança para as ações externas, aquelas que vão solidificar essa fundação. O livro de Provérbios destaca duas forças essenciais que precisam trabalhar juntas para construir um caráter realmente sólido. E esse trecho de Provérbios deixa a relação de causa e efeito bem clara, né? Os planos bem pensados de quem é diligente levam à abundância. Por outro lado, a riqueza que vem rápido demais, ou com base na mentira, é descrita como algo passageiro, perigoso, um vapor que se dissipa. A lição é que o como se constrói importa tanto quanto o que se constrói. Bom, agora que a gente explorou esses três projetos separados, vamos juntar as peças. Como é que esses projetos para a comunidade, para os relacionamentos e para o caráter se integram para formar uma vida completa e de fato com propósito? Aqui está o resumo de tudo.
Uma vida bem construída se apoia nesses 3 pilares. A justiça pública, de Neemias, nos chama para fora. A perspectiva pessoal, de Paulo, nos direciona para dentro. E a integridade dos Salmos e Provérbios nos ancora no chão. Nenhum desses pilares pode ser deixado de lado. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Olhando para esses 3 projetos, a comunidade, os relacionamentos e o caráter, qual área da construção pessoal está precisando de mais atenção nesse momento? A sabedoria antiga nos dá as plantas, os projetos. Mas a construção, essa é uma obra que nunca termina.